Olá, alunos do 8º ano, iniciando com vocês a 4ª semana do nosso PET, tá? Lembrando que é muito importante vocês se organizarem para estarem estudando, realizando as atividades, né? E o tema desta semana é regionalização mundial na Guerra Fria e após a Guerra Fria, né? Lembrando que nós tivemos várias guerras, vários conflitos, né, mundiais. E a Segunda Guerra Mundial, ela termina em 1945, quando tem início aí o que a gente chama de Guerra Fria, que é essa guerra ideológica, de um lado os Estados Unidos, capitalista, do outro a União Soviética, né? E era uma guerra ideológica, onde um pressionava o outro. Não chegou de fato a ter uma guerra com o uso de armamentos um contra o outro, certo? Era uma ampliação do domínio capitalista e socialista. Então, na página 83, o PET de vocês vai falar um pouquinho sobre essa questão aí. Então, começa falando, né, que após a Segunda Guerra Mundial, de 1939 até 1945, né, os Estados Unidos e a URSS, que é a União Soviética, né, tinham aí como as duas maiores potências mundiais, né? Elas eram vistas aí como o poder militar mundial, né? Eram as duas grandes potências dessa época, né? Essas duas potências eram governadas, né, pelo sistema capitalista e pelo sistema socialista, né? E durante esse período vai haver esse confronto aí indireto e o interesse por ampliação dos seus domínios aí sobre o mundo, né? Então, durante esse período, o mundo foi regionalizado em 3 blocos, em 3 grupos, vamos dizer assim. O primeiro mundo, que era formado pelos países capitalistas, né? O segundo, que era formado por países socialistas, e o terceiro mundo, que era formado por países que eram capitalistas com pouca ou nenhuma industrialização. Então, durante esse período, o mundo foi dividido em 3 blocos regionalizados, né? Primeiro, segundo e terceiro mundo, né? Quando termina a Guerra Fria, o espaço geográfico passa a ser reorganizado, certo? Então, novas formas de administrar, novas formas de se organizar passaram a existir, certo? Então, no início dos anos de 1990, essa nova ordem mundial apresenta-se aí como centro econômico e tecnológico os Estados Unidos. E também surge nesse período o que a gente chama de União Europeia, que é o bloco que se reuniu e se formou pela União dos Países Europeus. E aí, nesse período também, a gente tem o Japão se destacando como uma grande potência econômica, tecnológica, mundial, certo? Então, o texto de vocês fala um pouquinho desse processo aí. Quando termina a Guerra Fria, né, essa guerra ideológica que a gente fala, os blocos capitalistas e socialistas, né, vão aí se tornar cada vez mais diferentes e a ocupação desses espaços também. E aí vai surgir um novo conflito mundial que vai ser marcado pelas contradições na realidade entre os países do norte, que eram considerados desenvolvidos, e os países do sul, que eram considerados subdesenvolvidos, certo? Eu vou estar disponibilizando também um vídeo no aplicativo para que vocês possam assistir e complementar as informações aqui transmitidas, certinho? Com relação às atividades, a primeira delas vocês vão falar o que caracterizou a Guerra Fria, ou seja, o que foi a Guerra Fria? Foi essa guerra ideológica entre duas potências, Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. A questão 2, vocês têm 3 alternativas, vocês vão marcar a que vocês consideram verdadeira, tá? É uma só. A questão 3, ela vai falar sobre as características da Guerra Fria, e aí vocês vão marcar a alternativa que melhor explica a Guerra Fria, o que foi a Guerra Fria, tá? A questão 4, vocês vão marcar o que diferencia os conjuntos de países que eram presentes durante a Guerra Fria, né? Eram países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, ou eram países de primeiro, segundo e terceiro mundo quando termina a Guerra Fria? Uma alternativa só também. E a última questão, vocês vão falar sobre a questão dos países desenvolvidos que estão aí à margem do sistema
capitalistas, tá? Então, é uma alternativa correta só, certinho? Assim, nós finalizamos a nossa semana 4. Lembrando que as atividades têm que ser enviadas somente pelo aplicativo Conexão Escola, tá? Não deixem para a última hora, se organizem. O Facebook, o WhatsApp, ele continua funcionando como meio de comunicação, mas não é reconhecido oficialmente pelo Estado. Então, todas as nossas atividades devem ser enviadas pelo Conexão Escola, certinho? Boa semana de estudo e qualquer dúvida estou à disposição.